galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. 6. Tiago, ainda menino, dormia em sua cama com a expressão inquieta de quem resistira a cair no sono. Os horrores da imagem tenebrosa do monstro na porta de seu quarto e a consequente descompostura da avó ao tentar examinar o dormitório creditado por ele como morada da aparição dificultaram sua entrega tranquila ao repouso. Opusera-se o quanto fora possível aos encantos de Morfeu, mas acabara embalado por seus braços. Porém, naquela madrugada remota, o presente e o passado se encontraram de maneira insólita. Era como se o próprio deus alado dos sonhos noturnos tivesse abandonado o leito de ébano de sua caverna decorada de flores para oferecer a Tiago uma visão arrancada do mais profundo abismo de suas lembranças recalcadas. Do lado de fora da janela, o rosto do adolescente apareceu na moldura, tal como se flutuasse pelo ar na figura invisível de um espectro. Confuso em seu pesadelo consciente, não identificou de imediato onde estava, mas ao reconhecer seu eu infantil deitado no colchão, compreendeu ser o espectador solitário de uma recordação reprimida. Ele reparava em tudo com a curiosidade de um arqueólogo preso a uma catacumba recém-descoberta. Precisava desvendar os segredos daquela estranha retomada alucinatória da memória, a fim de apartar a tampa do jazigo no qual seu trauma se achava sepultado. Foi quando viu algo se mover nas sombras do corredor. Da cama, embarcado no mais profundo descanso, o garoto não ouviu o ranger das dobradiças que antecedeu o barulho da perna de madeira caminhar pelo assoalho. Mas conforme o macabro vulto se aproximava, os bizarros contornos do que tanto aterrorizara Tiago começaram a tomar forma. Ao ser brindada com a claridade do luar, atravessando a janela onde o jovem assistia ao seu passado, a aparência perturbadora da criatura pôde ser vista em sua completude na entrada do aposento. Os relances que a mente do rapaz lampejara do monstro durante anos não faziam justiça à sua real deformidade. O rosto hediondo de um cadáver vagante com a pele encarquilhada assombraria o mais valente cavaleiro. O traje longo e de aparência ancestral encobria a parte inferior do corpo, deixando à amostra apenas uma insignificante fração do que restara de um suporte estilhaçado em madeira no lugar de uma das pernas. Por um momento lá ficou a medonha aberração sob o umbral imóvel, apenas cobiçando a presa adormecida com seus olhos negros encovados. Até ela entrar. Observando da janela, Tiago tentou intervir, mas encontrou-se preso à frustrada condição de testemunha. Seus berros não emitiam som e seu desespero não era notado. O ser demoníaco ergueu a mão grotesca de aparência gengival e alcançou a manta que cobria o menino. Com os dentes apodrentados no lugar dos dedos, puxou a coberta e revelou o corpo do pequeno. No ritmo moroso de um ente satânico que parecia cansado, caminhou em direção ao pé da cama com seu passo manco e estranhamente se curvou. A ação seguinte, presenciada pelo adolescente que viu a criatura se agachar, conferiu ao jovem a certeza de que aquele momento era o berço de seu grave abalo emocional. De forma apavorante, a boca desdentada da assombração foi monstruosamente se abrindo, ignorando os limites da própria mordida. A mandíbula desrespeitava a elasticidade da pele, rasgando as laterais dos lábios conforme se alargava cada vez mais. O queixo distendido já ultrapassava o torso quando a besta resolveu saborear seu banquete. A imagem impactante do demônio esfomeado devorando-o quando criança fez Tiago estremecer. Em um repente descontrolado, ele vociferava protestos a plenos pulmões, golpeando a vidraça na inútil tentativa de invadir a casa. Queria impedir o passado de acontecer para se ver livre da histeria que o molestava, mas ao pesadelo ele era mudo. Embora a lembrança não admitisse sua interação inflamada, a reação febril do rapaz refletia uma inquietação no seu eu infantil. O ânimo alterado, implorando para acordar do evento nefasto que o afetaria por toda a vida, pareceu trincar a lógica do tempo e do espaço, espelhando no rosto pueril adormecido a mesma expressão de angústia.
As pernas do menino já estavam completamente engolidas quando ele começou a abrir os olhos. Ao ter nas vistas o vulto que aparentava mastigá-lo na altura da cintura, foi incapaz de compreender o que acontecia. O absurdo em sua forma mais estarrecedora era demais para o intelecto de uma criança decifrar. Apavorado, o pequeno não conseguia sequer gritar enquanto se abriam as chagas daquela agressão inominável que jamais cicatrizaria. Para sobreviver à experiência intolerável, restou-lhe torná-la invisível para si mesmo, enterrando-a no beco mais distante da memória. 7. Na madrugada, o sono do adolescente Tiago era irrequieto. Da segurança do seu leito coberto de suor pelo nervosismo, ele vivenciava o pesadelo como se de fato estivesse na presença de uma quimera faminta. Quando sua lembrança o colocou devidamente atrás dos olhos do agredido, o medo em seu apogeu confundiu-se com um breve relance de seu momento íntimo com Camila. O jovem despertou assustado, e os braços em movimentos involuntários frenéticos buscaram de maneira desvairada afastar algo imaginário de cima de si. Ofegante, levou alguns segundos para aceitar ter se livrado do sonho angustiante após constatar estar sozinho no quarto. A fim de restaurar a calma do coração em disparada, encheu os pulmões de ar para amortecer a forte dor em seu peito flagelado pela palpitação. Se fosse cardíaco, talvez passasse a ser dele a alma a vagar pelos corredores do casarão depois daquela noite. O retrato da criatura invadindo o aposento para devorá-lo era vivo em sua mente. As alegações de que teria criado um ente sobrenatural imaginário para justificar seus temores caíra por terra assim que ele o vira de relance subindo as escadas. E agora, com o resgate daquela memória havia tanto esquecida, não tinha mais como ignorar o fato de a casa ser mesmo assombrada. Embora tivesse desvendado o evento incitante do trauma, Tiago não se sentiu livre do estorvo. Dentro de si não existia a placidez prometida pelos médicos que diagnosticaram seu distúrbio. Enquanto buscava decifrar os signos do pesadelo, lamentando o fracasso do que parecia ser o final de sua luta dramática pela cura de seu transtorno, o inconfundível ressoar da perna de madeira agrediu o silêncio noturno. De imediato, seus olhos apontaram para as trevas do lado de fora do cômodo e o rapaz viu passar pelas sombras o vulto descabelado do monstro manco em sua marcha vagarosa. Aquela era a oportunidade de estar diante do algoz, mas o receio de enfrentá-lo não era facilmente superado. Mesmo um adulto, quando confrontado por seus pavores primários, ajoelhava-se perante a fobia. Indeciso quanto a abandonar o quarto rumo às sombras, sua vista deitou sobre o atiçador da lareira descansando ao lado da mala. A ferramenta de metal lá deixada por Camila convidava-se a escoltá-lo na vingança pelos longos anos de perturbação emocional. Aliada ao desejo de reparação, havia também a promessa feita à mãe de se manter atento ao irmão durante a noite. Na certeza de o trauma ser resultado dos caprichos infames de um espírito detestável que se alimentava do medo de crianças indefesas, Tiago ergueu-se enfim e sem hesitar alcançou o instrumento de ferro. Ele sondou a penumbra com cautela, olhando-a a fundo em busca da aparição. Mas as batidas dos passos no piso tabuado se encerraram, como se a aberração tivesse ancorado em seu destino. Na agulha que apontava sempre ao norte do espanto, a bússola indicou o aposento de Bruno como porto. Para lá o jovem caminhou na ponta dos pés, estarrecido ante a súbita ousadia de perseguir na escuridão algo que jamais imaginara ter a coragem de sequer observar à distância. Com a alma febril, chegou ao quarto do caçula. Para aumentar sua apreensão, deparou-se com a porta do local encostada e não aberta como Laura dissera que a deixaria. Quase regressou à ilusória fortaleza das cobertas. Arquejava como se de frente à morte, fantasiando o que veria ao abrir o cômodo. Trêmulos, seus dedos empurraram a folha de madeira com a cautela dos covardes diante do perigo. Quando passou a cabeça pela abertura temeroso, foi do luar o mérito de revelar um horror muito pior que o previamente imaginado.
Debruçada no colchão sobre o pequeno Bruno estava Célia, vestida em seu traje noturno, já amarelado pelos longos anos de uso. Com a bengala de ponteira gasta apoiada na cama e os cabelos soltos esvoaçados pela noite encostados no travesseiro, a avó retirou a dentadura com uma das mãos e baixou a calça do neto mais novo com extremo cuidado para não o acordar. Crédula de não haver testemunhas para seu crime, ela abriu a boca desdentada e baixou o tronco em direção à cintura do menino adormecido. Prestes a consumar o abuso repulsivo, notou o vulto de alguém abrigado nas sombras. Ao buscar o inesperado espectador de sua perversão, avistou o adolescente imóvel sob o umbral. A expressão de pavor estampada no semblante do rapaz encontrou nova morada no rosto da idosa. Constrangida, Célia não sabia como reagir. De nada lhe adiantaria arriscar-se mais uma vez a se esconder na alegoria de uma mente infantil traumatizada. Tiago a enxergava como ela era. Com a mulher desnuda de sua figura matriarcal dissimulada, a esfinge fantasmagórica revelava seu real contorno, tornando concreto para o jovem o que lhe era indizível quando criança. Algo que antes era considerado misterioso ou sombrio começava a ganhar ares de intolerável. A construção mental de uma criatura assombrosa para sanar um episódio que sua ingenuidade não lhe permitira assimilar, perdia a abstração quando ele ligava a imagem do monstro à da avó. O horripilante som do lento caminhar nas madrugadas. A estranha mão gengival com os dentes apodrentados no lugar dos dedos. A repulsa instintiva aos lábios umedecidos de Camila sobre seu membro. Tudo encontrava sentido. Até mesmo as revistas de pornografia infantil abrigadas em uma caixa debaixo da cama de um quarto onde a entrada era proibida. O neto encarava sem tolerância o olhar de Célia alagado em culpa, como se fosse uma prisioneira da própria depravação, incapaz de digladiar contra um anseio incontrolável ainda que hediondo. Era aparente sua vergonha. Ela nem arriscou defender-se, pois sabia que seu pecado moral era dos graves. À medida que os fragmentos da construção do trauma de Tiago desembaralhavam-se para montar sua figura real, a raiva por ter a vida arruinada pelos prazeres sórdidos de uma velha sem caráter se acentuava. Desorientado, o espanto no semblante escondia sua revolta prestes a explodir. A escavação no tenebroso sítio das memórias reprimidas encontrou o elo perdido do passado, mas permanecia obscura a decisão do que fazer com a descoberta. Em seu olhar petrificado, refletia a obrigação de não deixar que seu irmão também fosse vítima das perturbações que comprometeram sua saúde emocional. Ainda que a verdade não lhe trouxesse a cura, pôr Bruno a salvo lhe daria um sentido de redenção. No firme desejo de preservar o caçula, sentiu arder as mãos por apertar cada vez mais forte o bastão de ferro. E a lembrança dos anos em que vivera atormentado pela mentira alimentava a fúria em seus braços. Célia percebeu a amargura do neto transformando-se em rancor. Com um visível anseio de reparação crescendo diante de si, ela sabia que seria impossível manter seu segredo. Não havia como escapar. Uma nova tragédia estava para acontecer.